Boa noite. Boa noite. Em meio à crise, paulistanos se juntam para fazer supermercado por atacado. Operação Lava Jato, Polícia Federal prende mais um ex-diretor da Petrobras. Um dia após rejeitar proposta, a Câmara dos Deputados realiza nova votação e aprova a redução da maioridade penal. Estados Unidos formaliza um pedido de extradição dos 7 membros da FIFA que estão presos na Suíça. Entre os detidos está José Maria Marim. Um dia após recusar a proposta, a Câmara dos Deputados realiza nova votação e aprova a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos em crimes hediondos. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB, utilizou o regimento interno e desta vez levou ao plenário o projeto original de 22 anos atrás, com algumas emendas. Ele é menos duro que o texto recente de uma comissão especial votado ontem e que não foi aprovado por apenas 5 votos. Os deputados contrários à redução da maioridade penal criticaram a manobra regimental de Eduardo Cunha. Não existe o maior cabimento de uma decisão que foi proferida pela Casa, se não agrada a Vossa Excelência coloque em votação novamente. Se não agrada novamente, Vossa Excelência coloque em votação de novo, até a vontade de Vossa Excelência prevalecer. Não nos utilizemos de manobras regimentais para favorecer nossas posições. Porque se hoje a manobra serve a um campo, amanhã servirá ao outro. O presidente da Câmara explicou a decisão. Eu conheço o regimento, estudo o regimento e tenho uma excelente assessoria também na mesa que dá o suporte a todos nós. Nós não tomaríamos ou não tomaremos decisões nunca que sejam contra o regimento. Então não há o que contestar, ninguém é maluco. A proposta de emenda à Constituição aprovada nesta madrugada determina que adolescentes podem ser punidos como adultos a partir dos 16 anos se cometerem crimes com violência ou grave ameaça, crimes hediondos, homicídio doloso, lesão corporal grave ou lesão seguida de morte. Do texto rejeitado ontem, foi retirada a menção aos crimes de tráfico de drogas, terrorismo, tortura e roubo qualificado. O projeto ainda deve passar por segunda votação na Câmara. Se aprovado, segue para o Senado. Sabemos que a redução da maioridade penal não vai resolver, deputado Edinho Bess, o problema da segurança pública, mas vai fazer justiça e vai colocar esses marginais disfarçados de menores que cometem crimes contra a vida atrás das grades. No Twitter, o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, disse que a manobra regimental de Eduardo Cunha feriu a Constituição Federal. Segundo ele, matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Barbosa já tinha se posicionado contra a redução da maioridade penal. Segundo ele, estão brincando com fogo. A OAB anunciou que vai ao Supremo se a PEC da redução avançar no Congresso, porque considera a redução inconstitucional. Deputados que votaram contra a medida também prometem entrar com uma ação no STF. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre essa manobra de Eduardo Cunha. Eduardo Cunha preside a Câmara dos Deputados guiando-se por uma versão particular da Lei da Selva. Nessa versão, a lei tem apenas 2 artigos. Artigo 1º, só valem na Câmara as votações em que prevalecem as vontades de Eduardo Cunha. Artigo 2º, revogam-se todas as disposições que contrariem as teses de Eduardo Cunha. Baseando-se nesses princípios, Eduardo Cunha presidiu a sessão em que os deputados aprovaram a emenda constitucional que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos, apenas 24 horas depois de terem rejeitado a mesma emenda com uma redação ligeiramente diferente. O artigo 60 da Constituição brasileira proíbe, no seu parágrafo 5º, a reanálise de emendas constitucionais como essa que foi feita na Câmara. Mas no Brasil de hoje, a Constituição vale menos do que a Lei da Selva e as manobras regimentais de Eduardo Cunha. É pena que um assunto tão grave como a criminalidade juvenil esteja sendo tratado dessa maneira, com emendas redigidas em cima do joelho na virada de uma madrugada para outra. Há formas mais sensatas de tratar essa matéria,
com mais responsabilidade e menos raiva. As perspectivas não são boas, mas ainda há tempo. Essa emenda da Câmara precisa passar por um segundo turno de votação e depois há toda a tramitação no Senado. Uma curiosidade: nessa segunda votação, promovida por Eduardo Cunha, a emenda foi aprovada com 323 votos. Nesse total estão incluídos 17 votos de deputados que respondem a inquérito no Supremo Tribunal Federal por suspeita de receber propinas no escândalo da Petrobras. Sem esses 17 votos, a emenda teria 306 votos e não teria sido aprovada, porque para aprovar uma emenda constitucional são necessários pelo menos 308 votos. Numa sociedade socialmente conflagrada como a nossa, é difícil saber quem é mais perigoso, se os menores infratores ou se os pequenos homens que desviam verbas públicas tão escassas em toda parte, nos presídios e, sobretudo, nas escolas. Boa noite. Na Operação Lava Jato, Polícia Federal prende mais um ex-diretor da Petrobras suspeito de participar do bilionário esquema de corrupção. O ex-diretor da área internacional entre 2008 e 2012, Jorge Luiz Zelada, preso hoje, sucedeu no cargo outro investigado, Nestor Cerveró. Segundo o inquérito, Zelada movimentou 11 milhões de euros ilegalmente no exterior. Esses valores nós não temos dúvidas que eles são originários de corrupção. Não trata de valor de salário, com certeza. Para o Ministério Público Federal, as contas no exterior são a prova mais contundente de que Zelada participou do esquema de corrupção na Petrobras. Os investigadores dizem também que a prisão dele completa o núcleo principal que comandava os desvios na Petrobras. Além de Zelada, já foram presos os ex-diretores Paulo Roberto Costa, de abastecimento, Nestor Cerveró, da área internacional, e Renato Duque, da diretoria de serviços. Um dos procuradores do caso afirma que há mais crimes na Petrobras, mas não no nível das diretorias. Temos outros crimes, com certeza, acontecendo lá dentro. Não está esgotada a investigação, mas eu creio que o núcleo de diretores da Petrobras já está bem definido. A defesa do ex-ministro José Dirceu entrou com pedido de habeas corpus preventivo para evitar uma eventual ordem de prisão. Os advogados alegam que ele está na iminência de sofrer constrangimento ilegal ao ser detido. O ex-ministro é investigado no escândalo de corrupção na Petrobras. Existe a suspeita de que ele tenha recebido propinas em forma de consultorias de sua empresa, a JD Assessoria. José Dirceu nega as denúncias. Estados Unidos formalizam um pedido de extradição dos 7 membros da FIFA que estão presos na Suíça desde o fim de maio. De acordo com o governo suíço, o pedido formal foi feito na noite de ontem. O Departamento de Justiça do país disse que deve tomar uma decisão dentro de poucas semanas, depois de ouvir os cartolas detidos. Eles têm direito a uma audiência para tratar dos pedidos de extradição. Se for o caso, os dirigentes terão o prazo de 14 dias para recorrer à Corte Federal Criminal e depois à Suprema Corte. Esse prazo ainda poderá ser prorrogado por mais 14 dias. As autoridades dos Estados Unidos justificam no pedido que o esquema de corrupção na entidade máxima do futebol foi montado em território americano e que bancos do país foram utilizados para a movimentação de propina. Entre os investigados está o ex-presidente da CBF, José Maria Marim. Além dele, também foram detidos Jeffrey Webb, vice-presidente da FIFA e presidente da CONCACAF, Eduardo Lee, membro do Comitê Executivo da FIFA e presidente da Federação da Costa Rica, Júlio Rocha, dirigente da FIFA, Costas Tacas Adido da CONCACAF, Eugênio Figueiredo, vice-presidente da FIFA, e Rafael Esquivel, presidente da Federação da Venezuela e membro da CONMEBOL. Eles são acusados de crimes como lavagem de dinheiro, fraude e extorsão. Segundo as autoridades, mais de 100 milhões de dólares foram desviados desde 1991. O escândalo culminou com a renúncia do presidente da FIFA, Joseph Blatter, mas ele ainda não deixou o cargo. Com a inflação em alta e a escalada dos preços dos alimentos, os consumidores saem em busca de promoções e alternativas para economizar. Em São Paulo, famílias mudam a maneira de comprar e os supermercados atacadistas ganham espaço. Há cerca de 5 anos, os corredores dos supermercados atacadistas concentravam apenas comerciantes como o Giovanni. O gerente de lanchonete está acostumado com esse tipo de compras há 10 anos. Por causa das ofertas, né? Que tem uma oferta, você ganha mais lucro, né?
Mas observando os carrinhos, dá para perceber a mudança no perfil dos clientes. Em busca de economia, as famílias passaram a comprar neste tipo de mercado. No entanto, para uma família pequena como a de Patrícia, comprar muitos alimentos perecíveis, como carnes e frutas, acaba não compensando. Nossa família é pequena, então para mim já não é muito conveniente, mas limpeza sim. Na etiqueta, o motivo. Para atrair o consumidor final, o desconto já começa a partir de 3 unidades do mesmo produto. Fernando adotou o estilo de compra há pouco mais de 1 ano e já notou diferença no bolso. Existe uma diferença de aproximadamente 20%. Assim, a grosso modo, né? Já na lista do Sandro não pode faltar nada. Isso porque ele adota uma organização curiosa nas compras de casa. Para mim reduz. Termo aí de eu comprar 60 dias, reduz aí uns 350 reais. Entre maio de 2014 e maio deste ano, o acumulado do IPCA ficou em 8,47%, sendo que os preços dos alimentos subiram 8,8% no mesmo período. Enquanto os consumidores fazem contas para economizar, os comerciantes atacadistas comemoram o bom momento do setor. Os estoques da maioria das redes ficam na própria loja e o custo com o transporte das mercadorias é praticamente zero. Assim, a economia da empresa é repassada ao consumidor. O preço diminui e a conta no caixa também. Não só dinheiro, nós trabalhamos com cartões de crédito, cartões de débito e até vale alimentação. A gente tem observado essa tendência de aumento de público, principalmente de consumidor final, nos últimos tempos, né? Em busca de economia. Produção industrial brasileira cai 8,8% em maio em relação ao mesmo mês do ano passado. Segundo o IBGE, é a 15ª taxa negativa na comparação anual e a segunda mais acentuada neste ano. Em relação a abril, a produção da indústria voltou a crescer depois de 3 meses de queda. Em maio, a alta foi de 0,6%. Este foi o melhor resultado mensal desde julho do ano passado. Nossa comentarista de economia, Denise Campos de Toledo, analisa os números da produção industrial. Essa reação de maio não pode ser vista exatamente como uma reação, parece mais um ponto fora da curva. A expansão da produção veio de fatores bem específicos, como aviões, que têm relação com contratos de exportação da Embraer, derivados de petróleo, cujo ritmo é definido pela Petrobras, e alguns ramos que vinham com quedas fortes, tiveram de recompor estoques. O tombo da indústria em comparação ao ano passado continua muito pesado e generalizado. Como apostar em uma reação para valer mais consistente, com a demanda em queda e podendo cair ainda mais com a inflação nas alturas, juros em alta e desemprego avançando. Até por isso, um dos segmentos de maior queda foi o de bens de capital, máquinas e equipamentos, que são o termômetro dos investimentos do próprio setor industrial, com estoques altos, capacidade ociosa, queda de vendas, fica difícil a indústria investir, mesmo que tenha que melhorar a competitividade para fazer frente aos importados e até ampliar as exportações. O momento é de ajuste às atuais condições da economia e condições que não são boas. A confiança dos empresários do setor não para de cair, não sem motivo. Hoje mesmo, só um exemplo, a FenaBrave, Federação Nacional da Distribuição de Veículos, anunciou uma revisão para baixo de todas as projeções de vendas de caminhões, que também são uma indicação do andamento da economia. A expectativa é de queda das vendas de 45% em comparação com o ano passado, de ônibus 24%, de automóveis e comerciais leves 23%. Vale lembrar que essa desaceleração do setor industrial é das que mais vem prejudicando o desempenho da economia como um todo e, mais que isso, prejudicando o emprego, que também tem repercussão negativa. A saída passa pela retomada dos investimentos em infraestrutura e maiores estímulos às exportações, à competitividade, o que hoje vem basicamente do dólar mais alto. O resto ainda é muita promessa. Na verdade, os custos de produção têm até aumentado por vários ajustes promovidos na economia, como tarifaço e elevação da carga de impostos. Eu volto na segunda. Até lá. Uma frente fria se aproxima de São Paulo e, segundo os meteorologistas, vai provocar chuvas fortes. As temperaturas devem cair nos próximos dias. Vamos aos detalhes da previsão com Luciana Magalhães. Uma
Uma nova frente fria avança rápido por São Paulo, espalhando nuvens de chuva por todo o estado amanhã. Na maior parte das regiões paulistas, o céu fica com muitas nuvens e são esperadas pancadas de chuva passageiras. Mas pode chover forte em alguns momentos no sul e também no leste de São Paulo. A temperatura cai. Em São José do Rio Preto, por exemplo, a máxima não deve passar dos 26 graus. E na faixa leste, máxima de apenas 19 graus em Sorocaba. Na Grande São Paulo acontece o que os meteorologistas chamam de temperatura invertida. O dia começa quente, mas vai esfriando ao longo do dia, principalmente durante a madrugada. Até domingo, aqui na capital, chove a qualquer momento do dia e da noite. A máxima será de 20 graus amanhã, de 21 no sábado e de apenas 16 graus no domingo. A seguir, balsa naufraga nas Filipinas e mata pelo menos 36 pessoas. E a queda do avião da Transasia. Relatório preliminar mostra que o piloto desligou, por engano, o único motor da aeronave que estava funcionando. Se você quer estudar jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda ou rádio, TV e internet, a Faculdade Casper Liber é o seu lugar. Quer conhecer? Eu te levo! Aqui a gente aprende na sala de aula e também em laboratórios de rádio, fotografia, edição de imagens e estúdios de TV. Você também pode colaborar em revistas, sites, programas de TV e rádio laboratoriais. E tem oportunidade de estágio dentro da Fundação Casper Liber. São mais de 60 anos de tradição numa localização incrível. Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Quer saber mais? Acesse nosso site. No Todo Seu de hoje, recebo um ator que dispensa apresentações, mas eu vou manter segredo. Então você vai ter que assistir para saber quem é. Tem Mestres da Gastronomia, com João de Lima. E o musical é com Leone. Então, faz favor, fique ligado. Todo Seu hoje, 10h30 da noite. Claro, tô aqui te esperando, né? Ministro das Finanças da Grécia, Yanis Varoufakis, diz que vai renunciar ao cargo em caso da vitória do sim às condições dos credores internacionais no referendo de domingo. Yanis Varoufakis disse que não vai assinar outro acordo de prorrogação e que vai deixar o executivo caso a população aprove as exigências de austeridade dos credores internacionais para uma nova ajuda financeira. Varoufakis e o premier Alexis Tsipras vêm pedindo que a população vote não às exigências, que incluem aumento de impostos e reforma da Previdência. Eles alegam que a recusa popular daria a eles mais força para negociar com os credores. Mas a sondagem mais recente indica vantagem apertada pelo sim. A Grécia se tornou o primeiro país desenvolvido a dar um calote no FMI, quando não conseguiu pagar a dívida de 1 bilhão e 600 milhões de euros que venceu nesta semana. Um relatório do FMI, com uma análise da situação da Grécia, prevê que o país vai precisar de um novo resgate financeiro de 36 bilhões de euros nos próximos 3 anos, mesmo que o plano dos credores seja aprovado no referendo. Resultado preliminar de autópsia indica que o terrorista que matou 38 pessoas numa praia da Tunísia agiu sob efeito de drogas. O atirador de 23 anos ria enquanto matava turistas na praia de Sousse, na Tunísia. Os legistas encontraram no corpo traços de um estimulante da mesma categoria da cocaína e de outras anfetaminas. Seria a chamada droga dos jihadistas, que provoca estado de euforia e insensibilidade à dor. A polícia também encontrou explosivos com o atirador. Os investigadores suspeitam que ele iria se suicidar, mas foi baleado e morto antes de acionar a carga. Outra hipótese é de que ele estava tão alterado pela droga que saiu andando sem pressa pela praia até ser atingido. As autoridades anunciaram a prisão de 7 homens e uma mulher, suspeitos de ligação direta com o atentado. O Estado Islâmico reivindicou a autoria do ataque. O atirador pode ter sido treinado num acampamento jihadista na Líbia. Especialistas da Grã-Bretanha participam das investigações na Tunísia. 30 cidadãos britânicos morreram no ataque.
Um relatório preliminar sobre a queda do avião da Transídia em Taiwan revela que o piloto desligou, por engano, o único motor que funcionava. O acidente aconteceu em fevereiro. Uma transcrição do áudio da cabine do comando do voo GE235 mostra um dos pilotos gritando que o motor errado foi desligado, 8 segundos antes de o avião cair no rio. O acidente aconteceu no dia 4 de fevereiro. 53 pessoas estavam a bordo. 43 morreram, incluindo o piloto e o copiloto. As autoridades informaram que o relatório final sobre o acidente vai ser divulgado nos próximos meses. Uma balsa com 189 pessoas a bordo naufraga nas Filipinas. Pelo menos 36 pessoas morreram. A balsa fazia ligação entre duas ilhas no centro das Filipinas. Muitos passageiros eram vendedores ambulantes que abastecem uma comunidade de pescadores. As causas do naufrágio ainda não foram esclarecidas, mas foi descartada a hipótese de superlotação, já que a balsa tinha capacidade para até 200 pessoas. As balsas são o principal meio de transporte entre as mais de 7.000 ilhas do arquipélago filipino e os acidentes são frequentes. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite. Fique agora com o Ronivon no Todo Seu. Uma ótima noite para você e até amanhã. Logo mais 11h30 da noite, hoje tem visita a um bar içado a 40 metros de altura. Assista agora, Todo Seu.